Opa, tudo bem, galera? Sejam bem-vindos ao Chapado Crítico. No momento que esse vídeo é gravado, somos mais, não é mesmo, de 133 milhões de inscritos. E eu quero agradecer a você e não a vocês. Nenhum de vocês. E hoje a gente vai falar, certo, de um filme que é uma mulher matando um monte de filha da puta. Meu tipo predileto de mina. Se eu fosse uma gata, uma mina, eu ia andar com tudo possível. Canivete, taser, spray de pimenta. E assim que o vagabundo caísse no chão, eu ia continuar com o taser no saco. Eu não ia embora igual nos filmes que elas fogem, não é mesmo? Eu ia continuar eletrocutando o saco do vagabundo. Até ele desmaiar, ou até uma bola, ele cuspiu uma bola dele fora. E hoje vamos falar talvez do maior ícone feminista de todos os tempos, escrito por um homem. O maior ícone feminista desde a nossa querida Matsunaga. Hoje falamos dela, Beatrix Kiddo, a noiva que vai matar todo mundo até encontrar Bill. Bora, Bill! Com suas piadas horríveis. Será que ele merece isso? E ele é um desses vagabundos, o Bill, não é mesmo? Que mata a esposa e depois faz o chora e atira. Pior tipo de vagabundo que existe, não é mesmo? Certo? Eu vou te dizer, esse filme é do nosso querido Quentin Tarantino e nesse ele veio, não é mesmo, nervoso, mostrar serviço. Tudo nesse filme é maravilhoso, desde a trilha sonora, certo? Até os diálogos, aos personagens, as cenas de luta, as homenagens, a violência extrema exagerada e a vingança, que é um dos meus temas preferidos em filme e na vida. E como esse filme é estiloso e como ela se veste de um jeito estiloso a uma turma, não é mesmo? Com aquele macacão amarelo do Bruce Lee, certo? E várias outras roupas iradas, não é mesmo? Mas se você quiser fazer isso aí sem briga e de uma forma muito mais fácil, não é mesmo? Eu recomendo pra você Insider. E a Insider é uma escolha super inteligente se você quer conforto, praticidade e estilo no seu dia a dia. Usando a tech shirt da Insider, você não precisa nem passar a roupa, porque basta você botar e ela desamassa no seu corpo enquanto você usa. E galera, chegou o aniversário da Insider, o que quer dizer que é um momento perfeito pra você dar uma renovada no seu guarda-roupa. Então fica ligado porque tá tendo promoção nova todo dia no site da Insider. E não esquece de usar o meu cupom BENTO, que junto com os descontos do próprio site podem chegar até 30% de desconto. Então chegou a hora de você investir no que é essencial. Peças tecnológicas, confortáveis e versáteis. E aí você pode ficar igual a nossa querida noiva do filme, que a gente vai voltar agora exatamente, não é mesmo? Super versátil para qualquer situação possível. Talvez seja o melhor filme dele, se todos os outros filmes dele não fossem também o melhor filme dele. O melhor diretor de todos os tempos e também o pior ator de todos os tempos. Jimmy, she ain't gonna leave. Don't fucking Jimmy me, Jules! Nosso Matheus Solano, não é mesmo? Com talento obcecado por pés. Pé, 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 pé. Pé, 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 pé. Aliás, se o Tarantino estiver assistindo esse vídeo, eu tenho pés lindos também. Você pode ver pelo Wikifit, onde todo o meu pé tá lá. Pra todo mundo ver. E você também, Quentin. Então vai lá e dá um like no meu pé, que eu quero ser o maior, não só do YouTube, como do Wikifit. E esse filme sempre me emociona muito, porque ele é sempre tão foda, não é mesmo? Lindo, inspirador. Devia passar nos colégios, ele é um exemplo, igual a nossa querida Matsunaga. Esse filme devia passar talvez nos colégios como uma aula, certo? De como você deve encarar o mundo e as adversidades. Assim como o outro filme também clássico, Doce Vingança, né mesmo? Ou no título original, Eu Cuspo na Sua Cova. E alguns vagabundos metidos a intelectuais, não é mesmo? O cara de humanas da facul, né mesmo? Vai dizer que Kill Bill Volume 2 é melhor. Mas obviamente eles estão completamente errados porque são idiotas. E já começamos, né mesmo, com a nossa querida Uma Turma da Pesada, em preto e branco, né mesmo? Toda fodida, vestida de noiva, presta a ser morta pelo inescrupuloso Bill. E essa tem que dar graças a Deus todo dia que conhece o Tarantino, não é mesmo? Porque ela tem exatamente só 2 filmes que prestam no currículo e os 2 são dele. E ela tá toda morrendo, ensanguentada, não é mesmo? Porque parece que ela saiu com algum chefe de cozinha famoso e deu merda. Ah não, essa é outra história, sobre outra loira. E ele acaba, né mesmo, dando um tiro na cabeça dela grávida, dando uma de Vingadores Ultimato, né mesmo? Onde eles matam o herói do filme nos primeiros 10 minutos. Vá com Deus, Thanos. E aí assina o filme. Bang, bang. She shot me down. Bang, bang. Now hit the ground. Bang, bang. She shot me. Bang, bang.
Se chama Bang Bang. E a trilha sonora é tão foda, né mesmo? Que a própria Luciana Gimenez, certo, roubou uma das músicas para aquele programa horroroso dela de entrevista, né mesmo? E isso deveria ser proibido. Nenhuma música de um filme maneiro pode ser usada num programa de televisão imundo, muito menos na rede TV, apesar de ninguém ir assistir. É imoral. Aliás, cadê o processo, Miramax? Processa eles, processa. Se a gente coloca a música aqui, vocês derrubam o vídeo na hora, né? Processa eles, processa. E o filme todo é meio contado sem ser numa ordem cronológica exata, né mesmo? Começo, meio e fim, certo? Igual no outro filme, Pulp Fiction. Então o começo do filme pode ser o fim, o meio pode ser o começo e o fim pode ser o meio. Logo depois a gente vai para um típico subúrbio americano, né mesmo? Das donas de casa desesperadas. Onde, obviamente, mora uma das ex-esposas do Will Smith, né mesmo? Do filme Independence Day, que quase fudeu tudo pra todo mundo naquele filme, sendo chata pra caralho. Vivica A. Fox. E ela, né mesmo? Vivica é a primeira a se fuder numa porradaria antológica, né mesmo? Na mão da noiva Hickman. E ela fez parte da galera que matou o filho da Uma, junto com a Uma, enquanto ele ainda tava na barriga, o que é bem vacilo. E aí já temos uma porrada com as duas mais foda do universo, né mesmo? E a gente sabe que essa porrada vai ser de fuder, porque elas trocam a visão de ódio, ou como eu gostei de apelidar aqui, Uber Vision. Uber Vision, não é mesmo? Que é quando você tá tão puto com o Uber, porque ele é um idiota, que vocês ficam trocando olhares de raiva, ele pelo retrovisor e você no banco de trás. Isso serve pra qualquer outra situação de raiva extrema, só que eu apelidei de Uber Vision, e toda a porrada com aqueles efeitos sonoros, né mesmo, que eu queria que tivesse na vida, que deixam tudo mais zerado, a porradaria e tudo, né mesmo? Igual nos filmes japas. Só que do nada, né mesmo, no meio da porradaria, chega a filha pequena, nossa pequena Zendaya, ainda uma criança nesse filme. This is an old friend of mommy's I ain't seen in a long time. Chega na hora que elas estão se matando, mas aí elas param, porque mesmo entre assassinos, traficantes, existe um mínimo código de honra, não é mesmo? Então ela não chacina, certo, a cabeça de cobre na frente da própria filha, não é mesmo? Que, aliás, toda essa gangue tem os codinomes mais irados do mundo, certo? E eu sei o nome dela, não é mesmo? Beatrix Kiddo, porque eu já assisti todos os filmes milhões de vezes, não é mesmo? Mas aqui é usado um efeito, que é até usado aqui no Chapado, quando eu falo certos nomes que me desagradam, não é mesmo? É uma espécie de pi que borra o nome da pessoa. Hi, honey. I'm Mr. Steve. Igual, por exemplo, quando eu tento falar, é o filme mais merda que o e não sai nenhum som. É igual aquele que eles usaram no Cheiro do Ralo, não é mesmo? Tentando imitar essa parte do filme, mas lá ficou péssimo. Mas aí logo depois ela diz que esse negócio de ficar combinando o lugar de onde vai ter a lutinha final entre a gente é coisa de trouxa e mata ela com uma facada no coração. Porque o seu tempo de filme acabou, Vivica, até nunca mais em nenhum outro filme, nunca. E depois de simplesmente dizer pra mini Zendaya, que acabou de ver tudo, certo? Que se o Tarantino resolver fazer o próximo filme da saga Kill Bill, não é mesmo? Onde ela vinga a morte da própria mãe, que a Uma Thurman vai estar esperando. Mas melhor a gente não contar com isso. Então, por favor, IA, Inteligência Artificial, faz esse filme, Kill Bill Volume 3. Não é mesmo? Foda-se você também, Tarantino. E logo depois, não é mesmo, de matar a Vivica, ela arrisca, não é mesmo, ela da lista, o nome dela da lista, não é mesmo, de futuros cadáveres, desavenças que ela tem. Igual eu. Tenho a minha própria lista aqui no Chapado. Aliás, chegou até a hora, eu esqueci de riscar um dos nomes da minha lista. Check. E aí depois ela simplesmente vaza no carro que ela roubou do Fiuk, talvez? O Pussy Wagon ou Caça-Xerecas. Like a fucking boss. Logo depois a gente acompanha o nosso querido xerife Didi Mocó, antes dele se fuder totalmente naquele filme Drink no Inferno, que aliás está aqui no canal. Assista.
O que mostra que talvez, galera, esse seja o mesmo universo do Drink no Inferno, não é mesmo? Primeiro sinal do multiverso tarantinesco, pessoal. E eu ficaria super animado pra isso, não é mesmo? Se eu fosse um nerd idiota que acha isso maneiro. E logo depois, não é mesmo? Nessa cena do crime brutal, enquanto ele tá investigando o cadáver da noiva, ela cospe na cara dele, não é mesmo? Blood-spattered angel. Por ter feito o filme Didi Quer Ser Criança. E ele percebe que ela ainda tá viva. E aí depois disso, né mesmo, a gente já corta pra uma em coma. Daryl, gatíssima Hannah, né mesmo? Que é outra que tem que dar graças a Deus todo dia pro Tarantino ter escalado ela nesse filme. Porque fora Splash, uma sereia na minha vida, né mesmo? Ela não tem nada no currículo que preste. E ela se veste, não é mesmo? Muito estilosamente, com o agora, infelizmente, criminalizado uniforme de enfermeira sexy. A maior mentira desse filme, o uniforme da enfermeira sexy, sendo que todas são barangas. Boas funcionárias e deviam ser valorizadas pelo trabalho e não uniforme. E ela vai envenenar, né mesmo? Uma dormindo igual uma covarde, certo? Ao som do assovio mais irado do mundo, que todo mundo assoviou nos anos 2000 e até virou uma balada. E essa bombou na night, igual a que eu escrevi, né mesmo, há um tempo atrás, chamada Jesus Humilha Satanás. Jesus humilha Satanás. So nice. Oh yeah. Fui eu que escrevi a música toda. Não sabia, não é mesmo? Mas fui eu. Cadê meu dinheiro, caralho? Esses filhos da puta até hoje não me pagaram. Ninguém me paga, né? Tudo bem. Mas o nosso querido Bill AKA, que os nerds adoram usar, não é mesmo? Ator David Carradine, do seriado Kung Fu, roubando aí o papel do nosso querido Bruce Lee. Cara, pra ele estrear esse seriado, não é mesmo? Mas ficou com ele. Impede ela de fazer essa merda, esse assassinato covarde, não é mesmo? Infelizmente, esse querido ator morreu. Pelo menos ele morreu fazendo o que ele ama, não é mesmo, galera? E não é piada, ele morreu assim mesmo, certo? Pode pesquisar. E galera, ela fica em coma, não é mesmo? Nesse hospital, xixilento por aí uns 4 anos. E aparentemente ela tá internada, infelizmente, no SUS, porque o atendimento é péssimo. Percebendo isso, não é mesmo? Ela resolve sair imediatamente do coma, acordando desesperada depois de ter levado uma picada do mosquito da dengue. Uma praga que ainda assola países de terceiro mundo igual o nosso. E aí logo depois ela descobre também que perdeu o bebê e 4 anos da vida, não é mesmo? E ainda por cima, 2 psicopatas que trabalham nesse lugar vendem o corpo dela pra sexo. Só que esse vai ser o último erro desses vagabundos. Matsunaga! Porque simplesmente o primeiro tem a boca arrancada na mordida, não é mesmo? Eu sempre uso o nosso querido Mazeuzinho, uma salva de palmas, ele tá presente hoje. E o segundo vagabundo tem a cabeça achatada na porta até a morte, na porta do banheiro do quarto. Tá aí uma ideia pro nosso sistema penal, não é mesmo? Talvez. Certo, essa podia ser a pena pra quem transa com alguém que tá em coma. E ele fala, não é mesmo? I'm Buck, ela lembra. My name is Buck, and I'm here to fuck. Logo depois, não é mesmo? Assim como nosso querido sensei Steven Seagal no filme Difícil de Matar, ela tem que escapar desse hospital sem o movimento das pernas. Igual o sensei Steven Seagal. Hoje em dia, Uma Linda Thurman tá linda nesse filme, não é mesmo? Certo? Eu amo ela nesse filme. Simple Alert. E o Tarantino também ama ela. Especialmente os pés dela, não é mesmo? Dando bastante ênfase com ela tentando recuperar os movimentos dos pés, né mesmo, e das pernas, mexendo os dedos dos pés. E eu tenho nojo de pé. Não sei por que ele gosta disso, mas o pé da Uma eu gostaria. Escrever Simple Alert. Enquanto ela tenta recuperar o movimento dos seus lindos pés, não é mesmo, certo? Ela lembra do grupo de vagabundo, não é mesmo? Que botou ela nesse lugar infernal que ela se encontra agora. E lembra especialmente de O-Ren Ishii, nossa querida Dani Suzuki, aqui interpretando uma ninja assassina da pior espécie, codinome Boca de Algodão, bem diferente do seu papel na novelinha Malhação. Não, isso não. Claro que não.
E aí, galera, a gente tem a sequência, né mesmo? Mais irada, mais maneira e bem mais sacada do mundo inteiro, talvez, num filme, que é contar a origem dela, da O-Ren Ishii, certo? Toda contada em animação mangá. Aquela dos olhos estranhos, mas aqui é maneiro. E aqui foi o único jeito, talvez, que eu gostei desse tipo de desenho. Otaku mangá de loser, não é mesmo? Toma essa, Estúdio Ghibli. Aliás, faz essa. Esse é o Estúdio Ghibli que eu quero. E a origem dela é basicamente que ela começa a matar um bando de japonês yakuza vagabundo até ela chegar no topo da cadeia alimentar yakuza. E aí, depois de ver essa sequência mais foda do cinema de todos os tempos, óbvio que é o Uman, mexe os dedos Turman, consegue recuperar o movimento das pernas. E ela prova, nossa querida Uma, que qualquer um pode fazer isso e sair de um coma de 4 anos e já andando 5 minutos depois. Basta você querer, tá? Logo depois disso, ela viaja pra Okinawa, no Japão, certo? Pra comer um verdadeiro sushi japonês, não esse daqui do Brasil, com cream cheese. E também pra eventualmente matar Lucy, as Panteras Liu. Lá em Okinawa ela encontra o famoso ator asiático Sony Toshiba Macintosh, trabalhando aí como atendente num simples restaurante. Shut up! Get your ass out here! Depois ele fica totalmente chocado, né mesmo, que uma americana consegue falar qualquer outro idioma que não seja o inglês, sem um sotaque nojento. Arigato? Arigato. E ele é o nosso querido Hattori Hanzo, geração milésima. E agora ele vai construir pra ela uma das melhores espadas já feitas no mundo, certo? Depois da espada de Tandera e daquela espada do He-Man, essa talvez seja a melhor. Uma autêntica Hattori Hanzo, certo? Que corta qualquer coisa. Conhecida mais popularmente aqui no Brasil como Facas Ginsu 2000. E aí somos apresentadas a toda a gangue de O-Ren Suzuki, inclusive Gogo Yuren, um fetiche ambulante japonês vestido de colegial psicopata que mata japoneses bêbados apenas por diversão. E também toda a gangue dos 88 loucos, ou como eu gosto de chamar, Palácio do Planalto em Brasília. E a O-Ren, não é mesmo? É tão feminazi que só a menção dela ser japonesa, sino-americana, e que isso é apropriação cultural, não é mesmo? Ela corta a cabeça de um filho da puta só por mencionar isso. Tudo isso falado em japonês, onde frases gigantes querem dizer apenas uma palavra. Oi. E depois, logo depois disso, Uma vai diretamente pra Tóquio. E eu acho que ela viajou de Gol, porque essa é a pior companhia aérea desde a que matou o cachorro, que permite que ela viaje, certo? Carregando uma espada samurai dentro do avião. Tudo isso acontecendo ao som, certo? Da música tema do Besouro Verde, famoso seriado também com Bruce Lila. Enquanto isso também, ao mesmo tempo, o Ren, né mesmo, tá chegando com a sua milícia japonesa, né mesmo, em algum restaurante mafioso japonês, né mesmo? Kokoroko Bambaru, o Outroback. E parafraseando a nossa querida polícia carioca, né mesmo? Hoje a matança vai ser boa. Quando eles acordam pra trabalhar, eles falam isso. E aí, galera, uma chacina Turman, né mesmo, se veste com a roupa mais clássica de todos os tempos, o macacão amarelo, né mesmo, usado por Bruce Lee no filme Um Tira Muito Louco. Mentira, Jogo da Morte. Imagina se fosse o título aqui. Cadê? Eu não consigo vestir. Eu tenho um, eu comprei no eBay, certo? Eles falaram que é original, também igual da Uma. Não vou conseguir vestir agora porque eu botei do lado do avesso para 3 horas pra isso. E eles falaram que é unissex, tanto pra homem quanto pra mulher. Opa! Parece que tá um pouco, não no meu tamanho, mas... Ai! Eu queria fazer essa homenagem aqui, vestindo a mesma roupa. Perfeito! Tá escrito Los Angeles na manga, né? Estranho, não parece ser a mesma roupa que tava na foto, mas tudo bem. Parece, não é mesmo? Só que eu não consigo respirar. E ela também, né mesmo, tem uma moto amarela irada pra combinar com a jaqueta amarela, né mesmo? Com o macacão amarelo. Como é que ela tem tanto dinheiro, né? Mas tudo bem. Ela não tava em coma por 4 anos, mas ok. E agora a gente se aproxima da sequência final cinematográfica mais irada do cinema desde... Nenhuma!
nenhuma é tão irada quanto essa. E tudo, infelizmente, regado à música tema do programa Super Pop com Luciana Gimenez. Sempre quando acontece alguém naquele programa fala alguma coisa contundente, entre aspas, né mesmo? Eu dei pro Ney. Não que eu assistisse, me contaram. Um dia, eu nunca veria isso. E nesse esquema dessa chacina futura que está prestes a acontecer, eu só sinto pena, na verdade, do nosso querido Charlie Brown Jr. japonês e a sua esposa, que são donos desse pequeno restaurante, não é mesmo? Chacina no Bahamas, que tá prestes a acontecer. Ou chacina no Brahma. E todo mundo nesse restaurante tá tão bêbado de saquê, não é mesmo? Que eles nem percebem uma loura de 2 metros de altura, vestida de amarelo fosforescente, pendurada no teto. Enquanto todos nesse restaurante curtem as melhores músicas da banda New Japs on the Block, num plano sequência super animal, né mesmo? Que acompanha tudo que tá acontecendo até a primeira pessoa a se fuder. Que vai ser a nossa querida tradutora francesa, filha da puta, Sophie Charlotte, talvez. Que vai servir de isca pro resto dos vagabundos, não é mesmo? E a gente sabe que ela vai tomar totalmente no cu pela nossa querida Ubervision. Isso que a maioria das pessoas não entende, certo? A construção pra essa porrada final é tão satisfatória no filme, o que é construído pra esse momento acontecer, né? Mas que palavras nem expressam direito. Ela chama a Suzuki e a gangue dela na frente do salão, enquanto tá segurando a idiota, não é mesmo? A joelhada da Sophie, não é mesmo? Na frente de todo mundo, aí ela chama "Oh, Ren!" Aí ela tá segurando. Será? E aí, porque não basta a porrada final acontecer no filme, você tem que criar tensão, não é mesmo? Pré-matança geral, ou como eu gosto de chamar, TPM, tensão pré-matando geral. E aí a música bombando, certo? Os olhares, a certeza de que uma delas duas vai morrer. Ubervision. E aí depois ela corta o braço da vagabunda fora na frente de todo mundo. E eu falo vagabunda aqui porque ela é uma assassina. Não por causa das escolhas sexuais, tá bom? Enquanto ela anda na direção da Suzuki, a outra gritando sem o braço no chão. E agora vai ser, né, um festival de matança de japonês até dizer chega. Os famosos Yakuza vão morrer todos. Com os famosos golpes referenciais que eu peguei aqui. Não pensa que eu não pesquei todos. Sushi de escada bate na espada. Quando ela bate em todo mundo na escada e pá! Bate na espada e todo mundo cai no chão morto. Igual sashimi. E essa gangue, os 88 loucos, eles são uma espécie de CQC japonês do crime. E agora é hora de nossa querida Uma enfrenta Turman, certo? Enfrentar o hentai ambulante, não é mesmo? Gogo McGuinness, com sua bola numa corrente. E aí, galera, depois de uma luta aí, que é um festival de bola no queixo, as duas dizem foda-se as leis da física e vamos ignorar toda essa merda chata com saltos impossíveis, não é mesmo? E aí Gogo vai pro inferno do jeito mais digno possível, com um pedaço de madeira com pregos enfiado no cérebro enquanto ela chora sangue. E aí entrando um monte, mais de 300 mil CQCs, todo o elenco, reserva, todos os ruins, não é mesmo? E aí ela fala ao Ren, você não achou que ia ser tão fácil, não é mesmo? Aí ela olhando, por um minuto eu achei. É igual quando eu ia gravar alguns programas antigos. Toda essa gangue de engravatado liderada aí pelo CQC japonês Marcelo Tash. E puta merda, infelizmente eu não posso, não é mesmo, recriar todas as gloriosas cenas de violência e sangue jorrando pra tudo quanto é lado nessa sequência, não é mesmo? Gloriosos litros de sangue voando, não é mesmo? Todo o elenco do CQC vai sendo chacinado. E ajuda um pouco também que eles sofrem daquela famosa síndrome, não é mesmo? Todos não atacam ela todos juntos de uma vez, não é mesmo? E ficam meio que sambando pelas laterais enquanto ela briga com um, não é mesmo? Eles ficam esperando a vez deles entrarem, mas tudo bem, não é mesmo? Não prejudica, eu acho que é também uma homenagem. E aí vamos ressaltar os melhores momentos, não é mesmo? Certo? Arrancando o olho de vagabundo. Membros decepados em preto e branco. Absolute Cinema. Cutuca machadinha. Galinha morta na piscina, que é quando alguém sobe nas costas de outra pessoa, igual no jogo, na piscina, galinha morta, certo? E aí logo depois dá uma cambalhota e corta a cabeça de alguém. Briga de galo ou galinha morta na piscina. E também o golpe bambu no seu cu, só que é na cabeça.
E também o famoso golpe Marcelo Taz rotatório, que é quando você atravessa o Marcelo Taz com uma espada e vai rodando ele para se proteger. E também liquidificador atômico de perna, que é um breakdance rodando no chão enquanto você corta as pernas de todo mundo. E também o famoso sonhos de uma noite de neon. E apenas o jovem Pyong Lee é poupado nessa batalha, não é mesmo? Certo? E só apanha um pouco de mulher e vai pra casa. Mas ele já tá acostumado com isso. E no fim, galera, esse restaurante aí é tão maluco, não é mesmo? Que em alguma sala desse restaurante tem simplesmente um jardim ao ar livre japonês antigo, onde também está nevando. E para não deixar a fama de Yakuza subir a cabeça da Oren Suzuki, não é mesmo? Uma turma corta o topo da cabeça dela fora, deixando ela aí com a cuca mais fresca. E morta também. Num duelo naipe Bushido Blade, onde um golpe, lembra desse jogo? Matava direto a pessoa. Não tinha golpinho, não. E agora só faltam mais outros 3 vagabundos, não é mesmo? Da gangue, que a gente infelizmente não vai cobrir nesse vídeo, não é mesmo? Porque ele termina aqui. Originalmente, Tarantino planejou esse filme como um filme inteiro, volume 1 e 2, não é mesmo? Mas o estúdio achou melhor cortar em 2 partes, não é mesmo? Certo? Sendo que uma parte ficou fantástica e a outra médio, não é mesmo? Mas eu amo Kill Bill 1, eu acho que pra mim é um dos melhores filmes do mundo, talvez o melhor do Tarantino, eu não sei. O único que eu não gosto muito é Jack Brown, certo? Mas esse filme eu amo e agora falta ela completar a lista e você pode assistir o 2 em casa e daqui a pouco vai ter nesse canal também, não é mesmo? Mas a gente tem que começar por algum lugar e eu já tava cansado de filme merda e esse é um dos filmes que eu mais amo na vida. A trilha sonora é fantástica, tudo é fantástico. E se você chegou no final desse vídeo, chegou a hora de você compartilhar, não é mesmo? Dar um like, não é mesmo? Compartilhar, tudo, gostar, não é mesmo? E se juntar à família Chapado, a família que mais cresce no Brasil. E é isso. Gostou do vídeo? Escreve aí. Não gostou? Escreve também. E dá a sua sugestão de que próximo vídeo eu devo assistir aqui. O grande Chaps on the Block. Valeu, galera!